que Deus trouxe a cada um de nós aqui para recebermos palavras proféticas. São palavras que direcionam a nossa vida. Eu tive um testemunho já de vários irmãos daquela palavra que eu compartilhei. Fala, pastor, olha, hoje o Senhor me mudou de lugar, me mudou de cidade. Falei, como assim, irmão? Não, eu estava rodeando demais aquela montanha. Hoje eu decidi, esse é o norte que Deus está me dando. E assim, depois você deve ruminar as palavras. Pastor Wilson, da pastora Zanilda, que coisa preciosa. E nós cremos que o Alonso também tem uma palavra para nos abençoar. Estenda sua mão para cá. Vamos agradecer a Deus pela vida dele, da Edna, das suas filhas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom de Deus, que é a vida de cada um dos nossos pastores e obreiros. E cremos que o Senhor separou o teu servo para nos abençoar nessa noite, com o seu testemunho, com a sua palavra, para toda a vinha de Minas Gerais. Abençoe a nossa igreja lá em Alfenas e todas as igrejas do sul de Minas. Eles crescerão, prosperarão e avançarão no propósito do Senhor mais e mais. Em nome de Jesus, abençoamos a Edna, suas filhas e todo o seu ministério para a glória do Senhor. Amém? Amém. Fica à vontade, Alonso. Glória a Deus. A graça e a paz do Cristo. Amém, irmãos? Como nós estamos aí nessa conferência do favor de Deus, eu sempre tenho falado, já virou um chavão na minha boca, né? Que o Senhor tem me surpreendido sempre. Tudo que o Senhor faz é bom e o Senhor sempre me surpreende. Hoje Ele quis me surpreender de uma forma diferente nessa conferência. E eu pedi para o Senhor que colocasse expectativa no meu coração para me receber nessa conferência, mas também não sabia que era tão grande assim a surpresa. Amém? Surpresa boa. E eu creio que o Senhor vai falar conosco acerca dessa palavra, uma palavra do pastor Aloysio, né? E situações também que eu tenho vivido e eu achei coerente estar ministrando essa palavra acerca do favor de Deus, da gente enxergar o favor de Deus em qualquer situação que esteja passando. Eu coloquei esse propósito no meu coração e nesse decorrer de alguns dias atrás eu estava querendo saber mais do amor de Deus por nós. Como que é esse amor tamanho, tremendo do amor de Deus por nós. E algumas pessoas, ou quase todas as pessoas da vida estão sabendo, aconteceu um acidente com a minha filha Esther, a mais nova, e ela veio a perder aí o dedo, indicador da mão direita, né? E em todo o tempo eu vi o Senhor. Da hora do acidente, eu já comecei vendo o Senhor. Claro que fiquei nervoso demais, mas na hora que aconteceu, eu falei, o Senhor está nesse negócio, porque eu estou em casa, senão poderia ser pior, né, somente a minha esposa estando lá. E aí decorreu, vi a importância da igreja, de ser igreja, vi a importância das orações, né? Assim que eu me recompus no hospital, eu passei no grupo da vinha, pedi orações. E paz, meus irmãos, aquele dia foi o dia mau, muito mau. Mas eu, naquele decorrer no hospital, eu pude ver as orações circundando os ambientes, né? O ambiente que eu estava, de hospital e muita angústia. Percebia que alguém estava orando por mim. Aí eu vi a importância da igreja, amém? E também vi a importância da igreja no abrir de portas através de irmãos da igreja. Eu vim de Alfenas, através da indicação do médico nosso aqui da videira, e chegando lá, dificuldade para ser atendido, porque tinha sido atendido em Alfenas. Cheguei lá, uma mulher que trabalha aqui, a Júlia, pegou uma médica lá e nos atendeu por conta da médica mesmo, abriu portas para nós.
mudou medicação, tipo de aplicação de medicação. Então você começa a ver Deus nas coisas. E vi também o quanto que o Senhor nos ama. Através de que forma? Da dor que eu sentia pela minha filha. Da dor que eu estava sentindo naquele momento, na minha casa, eu pude ver o tanto que o Senhor, Deus, sofreu na hora que Jesus estava sendo espancado por nós. E eu falei, o amor dele é muito grande, porque o tanto que está doendo em mim, eu creio que em Deus também doeu quando ele deu o seu filho, amém? Então, quando nós pensarmos em alguma coisa, nós não podemos nem comparar, às vezes, coisas que acontecem conosco com o que aconteceu com Jesus para nos libertar. Quantos podem dizer amém? Então, assim, foi muitas coisas que eu percebi. Creio que ainda vou tirar proveito nisso ainda, amém? Eu vou subtrair algo disso ainda. Eu tenho observado o tanto que os meus problemas diminuíram após esse acidente. Acabou os problemas. Por que que acabou? Tem coisa, irmãos, que você não vai conseguir resolver. E na hora que eu vi aquela situação que eu não podia resolver mais, isso já não é mais problema meu, amém? Então tem coisas que se não for o Senhor fazer por você, você não, já está resolvido de uma certa forma, amém? Então assim, drasticamente os meus problemas diminuíram, reduziram em muito, e às vezes eles querem aflorescer, mas eu falo, não, o Senhor vai resolver para mim, amém? E em nenhum momento também murmurei, fiquei culpando a Deus, por quê? Não, eu só via Deus, qualquer detalhe eu via Deus na situação, e eu me alegrava com isso, embora estando triste, não sei se é possível, embora triste, a alegria saltava de mim, amém? Aí, coerente com essa palavra, nós temos uma ministração do pastor Luiz que fala de Jó e a sua justiça própria. Então nós gostamos muito de ver essa história de Jó e admitir que tem algumas verdades expostas nesse livro, são maravilhosas, esses acontecimentos de fato e fatos que aconteceram com Jó, né? E ele que era uma pessoa íntegra e pessoa reta, como o próprio Espírito Santo de Deus fala em Jó capítulo 1, ele diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, depois vem os seus amigos a dizer para ele que essas situações eram situações de pecados que havia na vida dele. Então os amigos dele apareciam para acusá-lo, e isso não é diferente também na nossa vida cristã, na nossa caminhada de crente. Nós andamos e às vezes acontece algumas coisas conosco, e nós ficamos procurando ao nosso redor alguma coisa, se é no casamento, se é na criação de filho, em que eu falhei, será que eu dizimei certo, será que eu ofertei, será que está correto? Você fica procurando pecado para que ele não aconteça com você. Então deixa eu falar para você, mesmo que você seja alguém justo, isso não significa que não há mais nada para ser consertado na sua vida, amém? Você pode andar bem perto do certo, vamos falar assim, mas ainda tem coisas que o Senhor precisa ajustar em nossas vidas. Então tem um obstáculo aí que nós vamos mostrar aqui mediante essa ministração, que Deus quer extinguir das nossas vidas, é o que? É a justiça própria. Então o Senhor, Ele quer remover das nossas vidas a justiça própria. Embora nós comparando com Cristo, nós falamos, nós somos pequenos, o Senhor Jesus, Ele é justíssimo, Ele de fato, Ele não falhou, Ele não pecou, mas cá para nós, irmãos, tem hora que nós falamos assim, eu sou melhor do que o fulano,
Então eu mereço mais do que o fulano, porque eu tenho andado melhor que ele, eu tenho me dado mais, me entregado mais. Então isso fala de quê? De justiça própria. Então nós precisamos ver que na história de Jó, o diabo está agindo, mas Deus deseja trazer luz ao problema da justiça própria de Jó. Deus quer mostrar para Jó que aquela justiça dele não é válida. Por isso que aconteceu aquelas coisas. Então muitas pessoas enfatizam a capacidade de Jó ainda ser fiel ao Senhor. Então muitas pessoas também abordam acerca desse livro, que isso foi causado por um sentimento de condenação, porque aconteceu que Jó fala assim: o que eu temia me sobreveio. Então às vezes nós somos crentes, sim, somos tementes ao Senhor, nós procuramos andar em retidão, mas nós andamos de que forma? Com medo, assustado. Às vezes o irmão recebe uma bênção, vamos falar assim, por um período, ele é agraciado por algo, e ele já fica na expectativa, com tanta bênção, logo essa bomba vai explodir na minha mão, com tantas coisas acontecendo de bom na minha vida, e pode ser no seu casamento, pode ser na criação de seus filhos estão andando bem, escola, tudo em dia, nos caminhos do Senhor. Aí você fica procurando, logo vai acabar isso aqui, e você vai estar pensando igual a Jó, e ele fala: o que eu temia me sobreveio. Hoje a gente fala assim: isso está muito bom para ser verdade, não fala isso? Esse negócio está muito bom para ser verdade. Mas é o favor de Deus nos alcançando, irmãos. E eu penso assim: o Senhor não nos deu filhos para seres agredidos, isso já foi pago por nós. Então nós não precisamos viver nessa expectativa, nesse temor, nesse medo, nessa condenação. Então Deus queria expor aí o problema da justiça de Jó. Jó, ele queria, no seu livro fala que ele desejaria ter um advogado para estar fazendo essa mediação entre ele e o Senhor. Agora eu pergunto para você: quem que é esse mediador? Quem que está ao lado de Deus, mediando para mim e você 24 horas por dia? Amém? Você tem um advogado perante Deus, irmãos? Amém? Você tem alguém para defender você perante Deus? Amém? Então o que hoje o que Jó queria ter, hoje nós já temos. Quando o nosso Deus vai olhar para nós, Ele não vai enxergar você, Ele vai enxergar o próprio Cristo. E nesse comentário dessa palavra, o pastor Luiz fala que às vezes nós podemos até ficar assustados, porque o Senhor não está preocupado tanto com o nosso pecado. Sim, Ele está preocupado com o quê? Com a nossa justiça própria. E ainda o pastor Luiz ainda fala: irmãos, às vezes, quando nós pecamos, nós estamos, às vezes, mais perto de Deus. Amém? É difícil falar amém, né? Mas quando você peca e você arrepende, você chega e se humilha e fala: Senhor, eu estou aqui te pedindo perdão. Você está vendo que você está aproximando de Deus? Mas e na justiça própria? Você peca, aí você vai colocar o quê? A culpa, por exemplo, se for pecar no casamento, mas também a mulher que você me deu, se você não tivesse me dado esse tipo de mulher, ou homem, ou cônjuge, eu tenho certeza que eu era mais santo,
eu tenho certeza que eu pecaria menos. Então, você não consegue assumir que você é falho. Então, é onde é dito. Às vezes você em pecado, pedindo perdão, você está mais perto de Deus do que você tentando se justificar, colocando a culpa em outra pessoa. Mas também a igreja que o Senhor me colocou, olha o pastor que o Senhor me deu, é por isso que eu não sou tão santo assim, é por isso que eu peco. E sempre sobra para o líder de célula, para o pastor, para a igreja, né? Mas não aceita ali que você está errado e assume que você é culpado. Isso fala também da justiça própria. Se nós observarmos na palavra de Deus, Jesus era chamado de quê? Amigo dos pecadores, amém? Quantos concordam comigo? Ele foi chamado de amigo dos pecadores, mas você também, em contrapartida, não vai ver um fariseu recebendo a bênção. Você não vai ver um fariseu sendo curado. Por quê? Aonde tem justiça própria, o favor do Senhor, Ele não vai manifestar, amém? Então, o que é o foco dessa ministração? É nós nos despirmos, é nós tirarmos a nossa capa de justiça e entregar ao Senhor e ver sim que nós somos falhos, esquecemos a nossa justiça própria. Nós vemos aí que num dia só, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu o gado, perdeu tudo o que ele tinha. No final do livro nós vemos que ele foi restituído tudo em dobro, amém? Os amigos que Jó tinha, ele não precisava nem do diabo para perturbar ele, porque os amigos dele, irmãos, eles atazanaram bem a Jó. E também eu creio que não levou a esposa também, porque ela ficava buzinando também no ouvido de Jó. Não que as nossas esposas não sejam bênção, amém? Mas a esposa de Jó não foi bênção para ele, sempre estava falando para ele amaldiçoar o Deus dele. Então nós temos aqui esses 3 amigos de Jó. Vamos decifrar aqui um pouco o significado desses amigos deles, que até tive um companheiro militar que tinha um desses nomes: Elifas, era o nome dele, Bildade e Zofar. Nessa época era ímpio, não sabia de onde que tinha tirado esse nome diferente, esse nome estranho de Elifas, né? Então, no momento que esses amigos vieram, Satanás já nem foi mencionado mais na palavra. Só os amigos já bastava para estar falando com ele. Então, Elifas representa a experiência. Jó capítulo 4, versos 7 e 8 fala: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pertenceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, isso ele está falando, segundo a minha experiência, o Elifas, segundo a minha experiência, os que levaram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Elifas estava falando para ele, pelo que eu tenho visto, a experiência que eu tenho, você deve ter aprontado muito, viu, Jó? Você deve ter aprontado demais, porque olha o que está acontecendo com você. Então, algumas pessoas gostam de dizer que a experiência é a mão de toda sabedoria. Mas isso, irmão, não é palavra de Deus. Talvez a experiência que você teve para fazer alguma coisa, ela não vai ser a mesma experiência para você fazer outra. E eu estava avaliando algumas coisas da minha vida, algumas experiências que eu tive, que eu fui aplicar da mesma forma, com os mesmos contextos, e eu falar para os irmãos, não funcionou.
Então essa experiência às vezes ela não vai ajudar. Então só a palavra de Deus pode nos dar a verdadeira sabedoria. Às vezes nós não podemos aplicar as nossas experiências também na vida de outros. Então a promessa do Novo Testamento que nós temos é o que, irmãos? Que quanto mais nós somos piedosos e fiéis à mensagem do Evangelho, nós seremos mais perseguidos. Essa é a promessa que nós temos. Mas o pastor Wilson mencionou aqui: vem para o Evangelho e tudo vai ser muito tranquilo, vai ser tudo maravilhoso, ainda que é muito bom sermos crentes, amém? Mas nós vamos passar por perseguições sim, se nós quisermos andarmos em retidão, em piedade e fazermos de fato a obra. Eu quero falar para você, nós teremos uma promessa aí de sermos perseguidos. Então, nós vamos, no final, mais de alguns tempos de nossas perseguições, de nossa caminhada cristã, nós vamos descobrir que, na verdade, essa perseguição vai ser glória para nós, amém? Então, não fique na experiência. Às vezes nós vamos ter que fazer coisas diferentes para termos resultados diferentes em nossas vidas. Então, Bildade é outro nome que representa a tradição. Jó capítulo 8 e verso 11: pois te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te, e do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo, ou viça sem água? Irmãos, isso aqui está falando do tradicionalismo. Então, como que esse caniço ele pode crescer em um pântano, em uma lagoa, se não tiver um lodo? E esse lodo ele fala de quê? Ele fala de pecado. Eu creio que essas plantas, elas se germinam aonde tem mais sujidade na água, onde tem mais bactérias, elas vão se proliferar melhor. Isso fala de lodo. O que esse Bildade estava falando dessa tradição? É provável que você tenha aprontado, é provável que você tenha pecado. O lodo fala de pecado, aí vai o quê? Vai pagar e vai sofrer as consequências. Zofar representa o legalismo. Jó capítulo 11, vamos ler do 13 ao 15. Se dispuseres o coração e entenderes as mãos para Deus, estenderes a mão para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitir habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Isso aqui, irmãos, nós temos ministradores, pastores, ele fala do legalismo, e às vezes nós estamos sentados e ouvindo as ministrações, ele vem falar acerca do legalismo, então ele mostra sempre um padrão. Então nesse padrão está citado, por exemplo, a mulher de Provérbios. Aí ele cita a mulher de Provérbios, e quem achará essa mulher? Ele passa um padrão daquela altura. Quem vai achar uma mulher dessa forma? Eu penso que se estiver ministrando para as mulheres, ou mesmo que seja para homens, quem achará um homem tão bem assim? Eu penso que a pessoa que está na cadeira, ela vai encolhendo assim, ela vai se diminuindo e vai ficar escondida. Isso fala o quê? De um padrão. Mas o que Cristo quer mostrar para nós acerca dessa mulher de Provérbios ou outras coisas na sua palavra? Você ainda não é o padrão ideal. Você
ainda não consegue ser tão virtuoso ou tão virtuosa assim, mas sem a sua justiça própria, ainda que você não chegue a ser 100%, ou pode até chegar, eu creio que você vai conseguir. Quantos estão me entendendo? Esse é o padrão do justiceiro, mas está andando fora do padrão do Senhor, que na verdade veio para nos consertar através da justiça dele. Então, irmãos, Deus odeia o pecado, mas Ele detesta mais a justiça própria. Quando estamos andando em justiça própria, eu creio que vamos estar fora do favor de Deus. Na verdade, é um desafio estar aqui. Eu falei para os irmãos, eu preferia mais vocês do que eu. Mas isso também é um tipo de justiça própria. Eu falei, eu vou ministrar. Por quê? Se o Senhor aprove de eu estar aqui, eu creio que vai edificar a minha vida e também vai edificar a sua. Amém? Mas é por Ele, não por quem está aqui à frente. Então, depois desses 3 personagens, esses 3 irmãos, vai entrar um 4º personagem chamado Eliú. Eliú, ele tipifica também o Cristo. Então, lá em Jó capítulo 32, vamos ler do 1 ao 9. Ele estava irado com Jó, porque esse se achava mais justo do que Deus. E quantas vezes nós ficamos dando regrinha para Deus, dando direção para Deus fazer do nosso jeito? Isso está falando acerca da nossa justiça própria. Então o que ele está falando? Ele se achava mais justo que Deus. Esse Eliú ficou irado com Jó, irmãos, e também se irou contra os 3 amigos, porque esse mesmo, sem ter encontrado nada errado em Jó, eles estavam o condenando. Então, se nem o Cristo está condenando, hoje no nosso caso, imagine que as pessoas têm que estar de condenação, está te condenando, para que você tem que andar sob condenação, temendo algumas coisas que podem sobrevir? Então, assim, é muita pressão. Você fica numa pressão quando as coisas não estão acontecendo. Quando as coisas estão acontecendo de bom, você fica esperando já uma coisa ruim. E o que a palavra do Senhor fala? Será que você que é um homem, se seu filho te der pão, você vai dar pedra para ele? E se ele te pede um peixe, você vai dar uma cobra? Te pede um ovo, você vai dar um escorpião para o teu filho? Imagine eu que sou Deus longâmino, bondoso, gracioso. Então, irmãos, nós temos que tirar essa mentalidade de justiça própria, mas sempre nós estamos voltando para ela. Amém? Eu estou ministrando aqui, mas eu tenho que combater isso em mim. Essa palavra tem que ser revelada no meu espírito. Amém? Tem que compreender mais sobre isso, porque nós sempre estamos achando que merecemos, sempre estamos pensando, não, eu fiz por onde, eu levantei cedo, pastor Zé Mar não estava nem me fiscalizando, eu estava orando lá, ele nem sabe. É por isso que a igreja vai fluir, vai crescer, não é porque eu estou fazendo justiça própria, ainda que temos que orar sim, temos que fazer tudo, mas temos que contar com a graça e o favor de Deus. Amém? Então o Senhor deseja vê-lo bem. No fim, Jó foi totalmente restaurado. Eliú disse algo muito precioso. No 33, 23, ele fala assim: se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. O que ele estava pedindo, que eu falei para os irmãos?
ele estava pedindo um advogado. E hoje nós já temos esse advogado que verteu sangue por nós, amém? Que derramou sangue por nós, amém? Então há um mediador entre nós e Deus. O resgate, a compra, né, a redenção foi feita por causa de Cristo. Nós que estava num lamaçal, o Senhor foi, nos deu a mão e nos tirou e nos levou para o reino do amor de Deus, amém? Então nós temos aí a resposta de Deus. Depois que Eliú falou, o próprio Deus começou a falar com Jó. Então, irmãos, Deus apareceu para Jó no redemoinho e começou a conversar com ele. Jó 40, versos 7 e 8 fala: a natureza humana caída sempre procura condenar a Deus e se justificar. A nossa natureza, nós queremos sempre achar um culpado pelas nossas falhas. Se vocês observarem, irmãos, eu fico lembrando aqui da vontade de rir de mim mesmo, porque quando uma coisa falha, eu quero achar o culpado. Eu sou o último culpado, amém? A gente fica falando, mas falhou por quê? Quem foi que falhou? Por que falhou? Aí eu deixo eu por último. Mas quem sabe se eu não sou o primeiro culpado, amém? Embora que possa envolver outros. E sempre queremos justificar. E quando nós queremos justificar demais, irmãos, o que nós estamos fazendo? Por fim, nós estamos culpando a quem? Nós estamos culpando a Deus. Culpa o líder de célula, culpa o discipulador, culpa o pastor, culpa a igreja. Vai chegar onde? Vai chegar em Deus. Sempre estamos procurando um culpado até atingirmos ao Senhor. E fala também no verso 7: cinge agora teus lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tomarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Você vai sair fora e vai querer me condenar agora? A conversa que Deus estava tendo com Jó. Então o que é a incredulidade? A autoincredulidade, irmãos, é nós termos um conceito altíssimo a respeito de nós. Quando nós temos um conceito muito grande a respeito de nós, e um baixo conceito a respeito da palavra de Deus, isso fala de quê? De justiça própria. Você se aumenta e diminui o Senhor. Isso é uma incredulidade. Isso mostra quão terrível é a nossa incredulidade. Mas se nós queremos ser abençoados, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Se a palavra diz que os meus pecados estão perdoados, nós acreditamos, amém? Quantos acreditam que a palavra de Deus fala, os seus pecados estão perdoados? Você acredita, amém? Mas se a palavra de Deus diz que não tenho merecimento algum, e você acredita que você não tem merecimento algum? Você crê que seus pecados são perdoados, mas você não crê que você não tem merecimento algum. Nessa situação, nos dois casos, nós temos que ficar com a palavra de Deus, amém? Temos que entender essa parte também. Não podemos ficar só no primeiro exemplo. Então nunca tente justificar a si mesmo. Crê na justificação que vem do Senhor. Temos que crer na justificação. A mudança de Jó, o que vai ocorrer? Já no último capítulo de Jó, capítulo 42, verso 1 ao 6. Então respondeu o Senhor, dizendo: bem sei eu que tu podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas para mim eram inescrutáveis e que não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei
e te perguntarei, e tu me ensinarás, e com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó de cinza. Então Deus veio falar com Jó. Antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Antes era só o que? Oitiva, só de ouvido. Então não era ocular. Ele viu o Senhor e ele entendeu o Senhor. O que o pastor Wilson falou aqui do primeiro e do segundo chamado? Às vezes nós conhecemos o Senhor, às vezes, mas nós ainda não vimos Ele ainda face a face. O que nós falamos? Quando temos de fato um encontro com o Senhor, quando nós de fato encontramos com o Senhor, nós não queremos ficar andando em outras coisas. Nós não queremos mais ficar impressionado com coisas do mundo. Então, isso que aconteceu aí com Jó. Ele viu o Senhor e ele creu, e ele acreditou no Senhor. Mudou assim a sorte de Jó. Então o Senhor restituiu Jó 2 vezes tudo que ele havia pedido. Então, às vezes nós pensamos que a tribulação que pode estar ocorrendo nas nossas vidas, ela nunca vai passar. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você tem passado por tribulação, eu creio que o Senhor vai te restituir. Amém? Muitas vezes nós falamos assim: o diabo vai ter que devolver tudo. Irmão, o diabo não devolve nada. O diabo, ele só quer destruir. Quem vai te restituir é quem? É o Senhor. É Ele que vai te devolver. Quando o Senhor mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e às vezes nós pensamos assim: não, ele arrependeu dos pecados dele. Mas se nós formos olhar no primeiro capítulo do livro, no primeiro versículo, fala que ele não tinha pecado algum, o Espírito Santo falando. Então Jó não tinha que arrepender de nada. Os filhos dele saíam para a festa, para oferecer banquetes e jantares, ele sacrificava. Ele já falava: se acaso os meus filhos fizerem algo errado, eu já vou oferecer aqui um sacrifício para eles saírem bem. Então o que acontece? O Senhor restituiu a Jó. Por quê? Porque ele havia liberado perdão para os amigos dele. Quando nós não liberamos perdão para as pessoas, o que está falando? Eu sou melhor que você. Quando nós não liberamos perdão, nós estamos dizendo: eu sou mais justo que você, você não poderia fazer isso comigo. Nós ficamos pensando às vezes que Jó tinha arrependido dos pecados e o Senhor o abençoou, mas na verdade o Senhor abençoou ele porque ele havia liberado perdão para as pessoas. Isso acontece muito dentro da igreja. E eu, recém-convertido, já mesmo assim estava fazendo um curso pastoral, não sabia que ia ter chamado, mas que o Senhor ia me chamar, mas já fazia o curso pastoral, recém-convertido, e eu tive uma visão de uma criança, de um casal seminarista meu, que eu nem tinha visto a criança. Eu tive uma visão da criança de cerca de 2 anos, e eu entendi que essa criança era do casal, que essa criança estava enferma, nasceu em condições com a saúde debilitada, e estava enfermo e corria risco de morte. E nós, seminaristas, orávamos, e eu estava de manhã no prédio da Videira do Bueno orando, e chorava. Comecei a ver aquela criança correndo, entendendo que era o filho do casal, e eu chorava muito. Aí chegou um pastor amigo meu, eu ajoelhado, alegre, chorando alegre, e ele bateu na minha cabeça: vai arrependendo dos pecados aí, irmão. Eu fiquei com tanta raiva do meu amigo pastor, e eu alegre no Senhor, tendo uma visão com a criança. Eu falei: vou contar para meus amigos seminaristas, que os filhos dele não vão morrer.
tinha tido uma visão, recém-convertido, tendo visão assim, irmão, não é legal? Amém? Você vendo assim o Senhor fazendo, né? Maravilhoso demais. Não que é ruim também a gente ter esse entendimento depois de um pouco mais velho e convertido. Mas eu fiquei tão angustiado com esse amigo meu, pastor. Mas já foi bênção. Então isso aconteceu com Jó. Quantas coisas falaram aqui para Jó? Quantas coisas esses amigos dele falou? Então o que eu quero falar para você: não permita mágoas e ressentimento no seu coração. Isso fala de justiça. Não aceite, não deixe. Irmãos, nessa convivência cristã, por dados momentos nós vamos magoar, irmãos. Nós também vamos ser magoados, amém? Que é uma família. Minha família é grande, eu tenho 10 irmãos. Então assim, tem irmão de tudo quanto é jeito. Então assim, eu gosto de falar dela por isso. E aqui também é uma família de Deus. Então se tem ressentimento no seu coração, fala para o Senhor liberar, e pede perdão e libere perdão. Os amigos de Jó era com ele, mas a bênção veio através do perdão. Então os amigos de Jó falaram tantas coisas para ele, mas a recompensa vem do perdão. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos. Você pode tanto orar para Deus às vezes tirar o seu ressentimento, a sua mágoa, que às vezes você está com alguém, mas pastor, eu estou igual Jó, estou íntegro e reto, glória a Deus, amém? Mas vamos falar também da justiça própria. Quantas vezes nós pensamos, eu sou melhor que ele, eu deveria estar sendo mais abençoado que ele, era eu que devia estar pregando ali em cima. Amém, irmãos? Era eu que podia estar ali, né? Amém? Vamos orar para nós entendermos um pouco mais acerca dessa justiça própria. Não é fácil. É facinho da gente cair na justiça própria, amém? É muito fácil. Nossa, mas eu estudei tanto. E esse outro aí, analfabeto, ganha mais dinheiro que eu. Vai entender. Nossa, eu que ralei tanto, e esse aí que ficava à toa, só bebendo pinga, o Senhor abençoou, foi ele. Então, irmãos, não vamos ficar enfatizando também a justiça de Jó, o antes dele. Vamos falar sobre o depois. Vamos falar sobre o depois da vida de Jó, que ele foi muitíssimamente abençoado. Vamos orar por isso. Se você tiver alguma mágoa no coração, isso vai falar de justiça própria e pode impedir o favor de Deus a deslanchar na sua vida. É interessante que fazemos alguns check-ups, não olhando para dentro de si, mas olhando para Cristo. Cada vez que você olha para dentro de si, procurando justiça própria, vai lhe trazer mais morte. Quanto mais você olha e vê que você merece, você vai morrendo aos poucos. Então nós vamos orar pelo sacrifício da cruz e livrarmos hoje da nossa justiça própria, que foi também o que Deus quis mostrar para Jó e quis mostrar para os amigos dele. Vamos orar por isso? Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço, me livre da minha própria justiça. Senhor Jesus, eu quero estar debaixo do seu favor. Senhor Jesus, tira de mim qualquer caminho mau. Quantas vezes, Senhor, tenho andado sobre minha justiça? Eu quero andar sobre a justiça do Senhor. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir. É para o Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. E eu creio que o Senhor vai fazer. Irmãos, vamos praticar isso que o Alonso acabou de ministrar. Queria que você se unisse a um irmão e orasse para que toda condenação fosse removida. A condenação é uma espécie de justiça própria. Eu louvo a Deus porque o Alonso não se condenou. Ele falou: não, o Senhor me deu essa graça, então eu vou fluir, eu vou ministrar. Quem sabe agora você não está olhando para cá e pensando: realmente eu nunca conseguiria ministrar numa conferência. Isso é uma condenação. Eu quero que hoje você elimine toda a condenação da sua vida em nome de Jesus. Todo senso de justiça própria, dizendo: eu não mereço, eu não sou capaz. É verdade, você não merece e também não é capaz, mas Cristo pode nos capacitar. Ele pode nos colocar em lugares que nós jamais pensamos ou imaginamos, como é o caso aqui que o Alonso falou: jamais pensei nem imaginei. Então você é o alvo do favor de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que a glória dele, todos possam olhar e dizer: só pode ser o favor de Deus, só pode ser a glória de Deus. Eu queria que você orasse agora com mais um companheiro de oração. Vamos investir, enquanto aqui os irmãos ministram sobre o favor de Deus. Fala isso com o Senhor agora: Pai, eu quero experimentar desse favor que estão pregando aqui nessa conferência. Eu sou objeto do favor de Deus. Eu sou essa pessoa que não merece, que não é capaz, mas exalta o seu nome na minha vida, Jesus. Exalta o seu nome. Oh, rabachandarabacatarabarabar. Abriu o mar vermelho, fez o sol parar e entregou o seu filho só por me amar. Seu reino, ó majestade, grandioso